Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Bem-vindos! O podcast mais animado desse Brasil/Portugal. Gente, temos algo inusitado hoje. Nosso primeiro convidado, português. Imagina! Prepare-se para a legenda. Não, tô brincando. Mas não se preocupem caso alguma palavra fique sem ser entendida. Ou ele repetirá, ou você tirará sua dúvida na legenda. Ou então você vai dizer, não percebi, como eu falo sempre. Não entendi. Exato. Bom, a gente quer anunciar uma pessoa muito especial que está aqui com a gente, que aceitou o nosso convite. Ele é especialista em investimentos, negócios, como fazer dinheiro. E a gente vai trocar muita ideia com ele sobre como fazer essas movimentações também Brasil, Portugal, como funciona o mercado aqui de investimentos em Portugal, possibilidades, oportunidades. Bora anunciar esse convidado, Thalita? Bora lá? É o Milton Simões! Fundado em 2012, o Grupo 121 Nações tem em seu portfólio a agência número 1 de toda a Península Ibérica por 2 anos consecutivos. A missão do grupo é ser uma marca líder na prestação de um serviço de qualidade na mediação imobiliária. O foco diário do Grupo 121 Nações é desenvolver um negócio sólido e sustentável, baseado na especialização das suas equipas. Para isso, o Grupo 121 Nações dispõe de vários departamentos focados em profissionais qualificados para ajudar os seus clientes. Atualmente, o Grupo 121 Nações dispõe de 4 agências imobiliárias, 2 aqui na Expo, ou seja, Parque das Nações, uma em Sacavém e outra em Alcochete. E ainda esse ano de 2023 serão abertos mais 2 novos espaços. A equipe é composta por 300 consultores e todos os dias há o compromisso de acrescentar valor à atividade. Portanto, se você pensa em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui em Portugal ou mesmo investir no mercado imobiliário português, entre em contato com um dos consultores do grupo Nações da 121. Gente, o perfil do Milton no Instagram é muito legal. Tem, assim, muitas cores vermelhas e fortes que mostram como você investir e fazer seu dinheiro rentabilizar. Então sigam ele, chama-se Homem Finanças. Sensacional, bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação incrível e peço desde já desculpa adiantada se não perceberem algo que eu diga, está bem? Vai acontecer, mas vou tentar evitar palavras como... Já agora, descapotável, alguém sabe o que é um descapotável? Não. O que é um descapotável? É um carro com a capota Conversível. Conversível. Não tem problema não que a gente te interrompe. Hoje em dia tem inteligência artificial também pra isso, gente. A gente tá dois ali e vambora. Inteligência artificial e tem a inteligência prática de quem já tá aqui há 6 anos e a gente já pagou muito mico com esses termos que a gente nunca ouviu no Brasil. Total. Bom, Milton, fala pra gente um pouquinho quem é o Milton e o que te levou a iniciar essa partilha de conhecimento sobre finanças nas redes sociais. Muito bem. Eu já tinha alguns negócios antes de ter a página, portanto, o pessoal conhece mais da página, como é óbvio, mas o meu percurso, eu já tinha alguns negócios e investimentos antes. Eu era muito bom em matemática, aliás, eu como tinha muito tempo livre, que é uma coisa que eu gosto que as pessoas façam dinheiro, mas tenham muito tempo livre. E é algo que eu já curti. Muito o quê? Tempo Livre. Gostaram da minha intervenção? Desculpa, vai correr bem. Mas é que eu realmente nem tenho. Daqui tempo para a livre. frente, só para trás. Portanto, que é de facto, sempre foi a minha filosofia. E então, quando eu me vi com muito tempo livre, voltei à faculdade, isto antes do Covid, ainda pré-Covid. Voltei à faculdade e fui fazer um mestrado com tese de mestrado em criptomoeda. Aliás, todos os trabalhos que eu fiz durante o mestrado tinham a ver com criptomoeda. Uma tese inédita porque eu nunca editei. Ou seja, eu nunca entreguei a tese. Fiz tudo, tive ótimas notas e nunca entreguei a tese. Mas eu aprendi muito com aquilo. E depois não sabia o que havia de fazer com aquele conhecimento. E entretanto, quando o Covid chega, eu tinha negócios na área da formação e pensei assim, bem, agora não vai haver formação, porque não havia Zooms, nem Teams. Exato. Agora parece... Google Meet. Agora parece que foi na década passada. Não Sei que foi há verdade. 15 anos atrás, há 20. Mas não, foi há 3, 4 anos atrás, não é? Certo? E
E então aquilo deu-me algum medo. Eu pensei assim: bom, se cá tenho que diversificar, isto não me volta a acontecer, eu não volto a ficar com tanto medo que o único negócio que eu tenha corra mal, não é? Exato. Apesar de eu ter dinheiro de parte, o dinheiro que a gente tem de parte acaba mais tarde ou mais cedo, não é? E então foi isso. Depois pensei, fiz assim: se isto acabar, o que é que eu gostava de fazer, não é? Imagina, se eu ficasse sem negócio, eu não me preocupava muito, porque eu já vendia, já tinha vários negócios na internet há muito tempo. Mas eu pensei, se eu ficar sem, se isto acaba, se estes negócios que tenho na área da formação acabarem, o que é que eu gostava de fazer? Não é? Começando de novo, não é? E fiz primeiro a pergunta errada, que acontece muito, às vezes nós fazemos a pergunta errada, e a pergunta errada era: que profissão é que eu gostava de ter? Isso é uma pergunta errada, não tinha que ser uma profissão, não é? E eu pensei, se eu pudesse escolher, eu era analista quantitativo, que é análise de investimentos de forma quantitativa. Tive 20 na faculdade de análise quantitativa. A segunda nota mais alta foi um 13. Cá em Portugal, as notas, elas não explicam os políticos. Cá em Portugal, agora já à vontade, agora explico eu, não é? Porque sou eu que estou a fazer esse papel. É de 0 a 20 em vez de ser de 0 a 10, ok? Exato. E então, como tinha 20 essa cadeira, olhei para as cadeiras. Cadeira é uma disciplina que nós temos, não é disciplina que você Cadeira. todas as cadeiras que eu tinha era aquela que eu tinha nota mais alta, era a nota mais alta da turma, e eu pensei, não, eu gostava de fazer alguma coisa com este conhecimento que eu tenho, ainda mais na área da criptomoeda e na área dos investimentos, queria fazer alguma coisa. E então pensei que queria entrar num banco, e passei pelas fases todas do banco. Também já agora uma coisa muito engraçada, aproveitei as minhas forças para entrar no banco, porque eu não tinha doutoramento, e normalmente para trabalhar para aquela posição é necessário doutorado, vocês já falam doutorado. Sim. Eu vou traduzir. Portanto, eu não tinha, só que eu sempre dominei o marketing digital, então eu sabia que ia aparecer em primeiro lugar no LinkedIn. Então quitar é... Como é que eu ia te explicar? Melhorei muito com os truques do meu LinkedIn. Sim. Então eu sei que as empresas que recebiam o meu currículo pelo LinkedIn, eu aparecia em primeiro, ainda que não tivesse o doutorado. Eu sei porque eu vi prints do outro lado. Então aproveitei as minhas forças, que eram as minhas notas. Eu não tinha experiência naquela área, mas tinha as minhas notas, tinha os investimentos que já tinha feito, os trabalhos que já tinha feito, e o meu conhecimento de LinkedIn para poder. E então fui chamado para um banco. Só que depois de passar por aquele processo todo, vários meses, durante o Covid, ou seja, todas as entrevistas eram online. E tudo, certo? Durante aqueles 3 meses de confinamento, etc., durante aqueles 3 meses eu consegui entrar no banco. Só quando eu vou para entrar no banco, sim, mas quando eu vou para entrar no banco ofereceram-me 2.000 euros por mês. O que para mim, para aquela altura, era muito pouco. Claro. Certo? Eu por 2.000 euros por... Eu sei que há muita gente que se viesse para cá ganhar 2.000 euros, tipo, era incrível, mas para mim naquela altura não era. E então acabei... E os 2.000 euros já era uma segunda proposta, porque eles primeiro ofereceram 1.700, uma coisa assim. Ai, não, gente. Mas ele queria tanto estar comigo, tanto, que foi pedir ao chefe para me pagar mais, e o chefe deixou pagar mais até aos 2.000 e disse, não, nem sequer estamos perto, nem nunca vamos chegar perto dos valores para trabalharmos. Então, plano B. Não é? É o quê? Então, Plano B. Plano B. Fazendo um exercício que eu não sei se vocês conhecem, que é o Ikigai, utiliza-se muito em gestão. Sim. Não sei se japonês utiliza-se muito em gestão. Foi assim que eu cheguei à profissão e eu pensei, não, ok, então e se não fosse profissão? Aproveitando os meus conhecimentos de investimento e de marketing digital e o meu sentido de humor, fraquinho, aproveitando essas 3 coisas, fiz a página, que era uma página de finanças. Eu sabia como é que havia de impulsionar e crescer nas redes, porque eu sempre soube como crescer na internet, e tinha sentido de humor, e não havia nenhuma página de finanças que tivesse sentido de humor. Agora é regra quase, porque aqui em Portugal já fazem memes com as páginas de finanças, agora é regra, mas na altura não era. Não havia sequer. Foi inovador. Exatamente. Entendi. E foi assim, fiquei viral com alguma facilidade, e foi assim que toda a gente me ficou a conhecer. Que o teu perfil ficou muito bem. Sim. E eu tenho certeza como essa deve ser uma grande pergunta que tu sempre recebes, Milton. Qual, por exemplo? Do gênero, se em Portugal não há poupanças, não há formas assim de investir daquela forma mais convencional, principalmente no Brasil, né? No Brasil você tem ali um dinheirinho, você consegue colocar na poupança, você consegue um CDB, você consegue o tesouro, investir em algumas coisas e faz o dinheiro render alguma coisa. Devido aos juros, a economia é um bocado diferente. Aqui em Portugal, o que tu mais aconselhas assim? Nada. Não aconselho nada.
Bom, eu não consigo explicar porque não consigo nada. Então vamos dizer assim. Não, mas eu vou. Não, eu quero responder essa pergunta. Tá. Não aconselho nada porque eu não sei qual é o perfil de investidor que me está a ver. E, portanto, alguns são mais conservadores, outros gostam de ter mais risco. Portanto, não há aquilo que os ingleses chamam one size fits all, não é? Portanto, não há um ténis. Sapatilha? Ténis? Sim, ténis. Não há um ténis que sirva para toda a gente, não é? Portanto, cada um tem o seu número e há de ter o investimento ideal. No entanto, existe em Portugal títulos do Tesouro, exatamente o que falaste, igual. Sim. Com rentabilidades mais baixas. Porquê? Porque o Brasil tem uma inflação que não há em Portugal. Quer dizer, no último ano houve, não é? Sim. Mas, de regra geral, não há em Portugal. Exato. Não é? Temos conta poupança que não tem muitos juros, não dá muitos juros, mas também temos conta poupança, só que rende pouco. Porquê? Porque a inflação é muito mais baixa e os bancos não precisam de compensar a inflação. E por essa razão é tudo muito mais baixo. Mas temos isso tudo igual. Está bem? Temos títulos do Tesouro. E a rentabilidade pode parecer mais baixa, mas não quer dizer que seja. Porque imagina, se eu tenho o dinheiro na poupança e ele rende 11%, incrível, 11%, para Portugal seria incrível. O que acontece é que se o Brasil tem uma inflação de 10%, na realidade, ele só rendeu 1%. Pois. Certo? Se eu tiver cá em Portugal uma inflação de 2% e arranjar uma maneira de ter 4%, eu já estou à frente dos dobro. 11%. Com 4%, certo? E estas são as contas que nós temos que fazer. Exato. Ao ano isso, né? Ao ano, sim. Ok. E, por exemplo, para um brasileiro que vive aqui em Portugal, tem um capital e tal, e gostaria de investir aqui, qual o primeiro passo para analisar se vale a pena, se não vale a pena, se vale a pena mandar para o Brasil investir lá, ou se vale a pena investir em algo aqui? Como considerar esses pontos, assim? Como qualquer investimento, não é? E como qualquer decisão que devemos tomar em relação ao investimento, depende de onde ele vai ter mais retorno e do risco que está disposto a correr, não é? Normalmente, regra geral, quanto mais retorno, mais risco eu tenho que está subjacente, certo? Regra geral. Há alturas na vida em que nós, ou porque conhecemos muito de uma coisa, temos muito pouco risco em comparação com o retorno que temos. Eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo. Eu vou dar. Estava a pensar se dava, se não dava. Vou dar. Uma coisa que eu domino muito bem é uma ação que vocês, se calhar, até conhecem bem, que é de crocs. Sabem os crocs? Aquelas sandalinhas? Isso. Sim. Eu domino, já fiz muito dinheiro com crocs. Esta semana foi outra semana incrível com crocs. Porquê? Porque eu conheço bem a ação, eu sei bem o que é que faz a ação subir, o que é que faz a ação descer. E o que é que acontece? Nos Estados Unidos, um dos modelos estava completamente esgotado, ninguém conseguia encontrar. Eu fiz mais de 100% de rendimento no espaço de 3 semanas. Assim que eu soube que, ou seja, fiz pelo menos uma vez o dinheiro todo que investi no espaço de 3 semanas. Ou seja, se investi 10 mil euros, eu fiz 10 mil euros, certo? Ok. Porquê? Porque havia um modelo dos crocs que estava completamente esgotado nos Estados Unidos. É moda, completamente moda, e não se consegue comprar em lado nenhum. E é normal que as pessoas em Wall Street não usem crocs. E isto escapa-lhes, não é? E então eu comprei todas as ações que pude, aliás, até que comprei opções de compra, que é uma coisa um bocadinho diferente, opções de compra sobre ações, e saindo os resultados, assim que saíram os resultados, as vendas eram enormes, que eu já sabia que eram enormes, aquilo estava esgotado e se toda a gente queria comprar, é óbvio que as vendas iam ser enormes, mas isto é o Wall Street não percebe isto, porque o investidor de Wall Street não vai à loja comprar crocs. Percebo. Certo? E às vezes temos que aproveitar essas pequenas vantagens de bens que nós consumimos, de informações que nós temos, e que quem tem em Wall Street não tem. E esse é um caso de um alfa. Um alfa é quando eu tenho um risco muito pequeno para o retorno que eu posso ter, como era o caso. Olha, que interessante. Tem que ter uma visão muito aguçada. E legal que você falou isso, é que eu vejo assim, você falou que tem uma facilidade com o marketing digital, com o humor, e uniu isso às finanças. E esse é um super diferencial, né? Falar a língua do povo, das pessoas, de uma forma fácil, simples. Não adianta sentar aqui e falar, uau, porque ninguém vai entender. Conhece o Paulo Cuenca? Adoro. Eu estive com ele há pouco tempo. Maravilhoso. O Cuenca tem uma frase que eu adoro, que é: você não é mais inteligente porque fala caro. E é isso. É isso. E assim, o bom comunicador é esse, né? Que faz questão realmente que o outro perceba o que tá a falar, né? Beijo, Cuenca. Eu estive com ele em Portugal. Pra ele, eu sou fã dele, ele já foi meu mentor. Diz pra ele também que eu sou fã dele, que eu assisto as lives. Eu queria que ele viesse aqui. Já viste?
Ele te segue? Uhum. Ah, então você tá muito chique. Ai, que eu falei chique. com ele pra ele vir aqui no Espaço Vibe, porque eu sou dessas, né? Eu mando mensagem mesmo. Ele me respondeu, conversamos, eu queria que ele viesse aqui, não pra gravar comigo, poderia gravar com quem ele quisesse. Quando ele teve cá agora? Quando ele teve cá, no evento do Paulo Foste lá? Faustino. Foste ao evento? Fui ao evento, sim, sim. Boa. E conversamos e tal. Eu sou muito fã dele. Pra mim, marketing de conteúdo, Paulo Cuenca. Não tem Boa. pra ninguém. Sem dúvida alguma. Né? Concordo. Exato. 100%. Raul Sena também é bom nas finanças, brasileiro, amigo do Cuenca. Eu sei. Sócio. Muito bom também. Muito bom. Milton, fala um pouquinho pra gente, já que aqui em Portugal há essa sensação de que o dinheiro, digamos assim, rende pouco, não estou falando em relação à economia do país, mas em relação ao volume de rendimentos, será que é por isso que muita gente enxerga o mercado imobiliário como uma fonte de fazer o seu dinheiro crescer? Bom, o português é tradicionalmente conservador e quando és Exato. conservador, eu não tenho casa sequer, mas quando és conservador é normal que tu gostes de ver o investimento. Eu tenho uma filosofia, não é? Se não cabe no telemóvel, eu não tenho. Certo? Eu tenho um carro que ofereci à minha esposa no dia dos namorados da última vez, porque ela tanto me pediu um carro que eu ofereci-lhe um carro. Porque eu não tenho nada que sejam coisas. Não. Se não cabe aqui, eu não quero. Essa é a minha filosofia. Sei. Não é de certeza adaptável a toda a gente que está a ver isto. Se calhar, Claro. nem a 50%, nem a 90%. 20%. Certo? Nem Ok. a 90. Isso. Portanto, não, de certeza. Mas essa é a minha filosofia. O português não tem muito essa filosofia. Mas eu percebo o que é que estou a fazer, não é? E o português percebe de imobiliário, não tem mal nenhum. O português tem 2 investimentos que gosta bastante. Isso, é o que seria a nossa próxima pergunta. Imobiliário e certificados de aforro, que é o género dos vossos títulos do tesouro. É o género. É diferente, tem umas nuances, mas é dívida portuguesa. Sim. Ok? Tem as duas coisas. Certificados de aforro, que é uma coisa sem risco, não é? E imobiliário. O imobiliário, principalmente nos últimos anos, com os vistos gold e com o facto de nós sermos um paraíso fiscal para quem vem de fora, não é? Nomeadamente podem ser os brasileiros, não é? Podem usufruir de um regime fiscal que não existe em mais lado nenhum na Europa, em termos de rendimentos pessoais. E como isso acontece, nós temos muito capital estrangeiro a entrar em Portugal. E obviamente, se há capital estrangeiro a entrar em Portugal, essas pessoas precisam de sítios para viver e normalmente compram casas. E isso fez com que nos últimos anos o mercado imobiliário subisse em flecha. O que para quem é investidor no mercado imobiliário é uma coisa bastante benéfica, não é? E tem visto sempre os preços a subir. Já não se lembram como é que era, não é? Ver o preço das casas descer. Exato. Que não desce desde 2010 ou 2011. Portanto, há mais de uma década que os preços não só não descem, como sobem 2 vezes, 3 vezes no espaço Principalmente nos últimos 2 anos, pois é. É interessante vocês falaram isso, porque em 2018 nós investimos no imóvel na Margem Sul por conta do aeroporto que ia sair. Como nós éramos recém, tinha acabado de mudar. Inocentezinha. Achou que ia haver outro aeroporto. Inocentezinha. Tinha-se acabado de chegar, não é? A gente tinha acabado de chegar. Depois eu fui descobrir que esse aeroporto não sai muito. Esse aeroporto, eles não têm 5 de abril de 1974. Essa semana estavam falando que iam discutir se ia ser em Santarém. Oh, meu Deus, ainda não definiram nem o lugar. Ai, gente, ó, e aí a gente comprou achando que o aeroporto ia sair. Na época, o imóvel foi na planta. Foi 220 mil na Margem Sul, a moradia, e hoje eu acho que não subiu tanto naquela zona. Então, assim, tem todas essas nuances também, né? Não é? Depende muito da localização, até porque é um especialista também no mercado imobiliário, mas é muito sobre acompanhar também o mercado, né? A gente às vezes se muda para um país novo e não tem esse senso, né? Por isso que é tão importante o seu contributo aqui para ajudar quem está ali do outro lado, aqui em Portugal, ou querendo vir para cá, né? Se quiserem seguir alguém que perceba de imobiliário, eu vou dar 2 dos melhores que eu conheço, que é o Ricardo Matos, grande amigo meu, e o João Gonçalves também. São duas pessoas que percebem muito. Eu conheço o Ricardo. O Ricardo já veio aqui também. Esteve aqui, já falei com ele na internet algumas vezes. E a dona Thalia também, gente. Nossa, maravilhosa. Desculpa. E eu percebo também, o Ricardo fala muito dessa coisa do investimento, de como comprar, e ele faz umas análises Do ponto de vista do investidor. Exatamente. Do ponto de vista do investidor, não é? Exatamente. Se comprar aquele Quando imóvel... quiserem comprar, certo? Uma coisa é ir buscar informação. Outra coisa é comprar. Exatamente. Certo? Exato. Uma pergunta que a gente ia te fazer também, Milton, como é que muitas pessoas podem ainda continuar a pensar em investir diante dessa inflação que assolou Portugal e boa parte da Europa, principalmente com a famosa guerra na Ucrânia? Bom, então,
como é que as pessoas podem não investir? Que isso é que é a dúvida, não é? Quanto mais inflação existe, mais importante é que haja investimento, não é? Porquê? Porque a inflação é o grande inimigo da poupança, não é? Se eu poupo dinheiro, não é? Deixo o dinheiro ali parado, não é? E eu deixo a inflação passar, essa inflação vai corroer como se fosse um bichinho da madeira, não é? Lá no desenho diz, comeu o meu dinheiro. Meu dinheiro. Inflação 12%, pumba! Agora estou 11% mais pobre se não fizer nada ao dinheiro. Exato. Não é? Porque consigo comprar menos bens. O que interessa, eu sei que gostamos de ver o nosso dinheiro a crescer, mas se os números crescem, os números podem crescer para o dobro, mas se as coisas crescem para o triplo, não é? Se eu tenho o dobro do dinheiro, mas as coisas custam o triplo, eu posso comprar menos coisas. É mesmo. Certo? E estas são as contas que nós temos que fazer, não é? É isso que é ser literado financeiramente. Não é? É percebermos que o facto de eu ter mais zeros na conta pode não querer dizer nada, não é? Essas coisas estão imensamente mais caras. Eu posso estar mais pobre com mais dinheiro. É mesmo. Milton, qual é a diferença de poupar e investir? Muito bem, então, poupar é eu não gasto todo o meu vencimento, não é? E guardo uma parte. Vencimento aqui é salário, gente. Isso, ok. Renda. Ou salário ou renda, exatamente. Qual é a diferença entre Mas salário e renda também pode ser aluguel aqui. Porque aqui... É confusão. Renda e aluguel aqui. Pois é. Sim. Lá no Brasil chama muito renda. Olha, quanto é que tu tens aí de renda por mês? Quanto é tua renda por mês? Aqui não, aqui é salário. Salário ou ordenado. Ordenado, lá no Brasil também tem esse termo. Ou vencimento. Ou vencimentos, exatamente. Mas pronto, vai, continua. Não sei, esqueci a pergunta. Estou brincando. Zoando. Isso tá diferente, a diferença entre poupar e investir. E doando, em português de Portugal, também é diferente, mas eu não posso falar aqui. Não, lá no Ceará é mangar. Olha aí, ok. Mangando ou zoando. Ai, gente. Vai, Enfim. continua. Então, a diferença entre poupar, não é? E investir. Quando eu poupo, eu deixo o dinheiro no banco, não é? Não faço nada com ele, e a inflação come-o. Não é isso que acontece. A inflação come parte. Por isso é que muitos de nós que estamos a ver isto, quando eu era mais novo, um pirulito. Boa. Custava X, não é? E agora custa não sei quantas vezes esse X. Exato. Se eu tivesse guardado o dinheiro do pirulito, eu agora não comprava nenhum pirulito, porque agora custa 10 vezes mais ou 20 vezes mais um pirulito. Sim. Certo? Exato. A mesma coisa é válido com um carro, com uma casa. É igual. Exato. Não é? Certo? Portanto, se eu deixar o dinheiro parado, eu no futuro vou poder comprar menos coisas com esse dinheiro. É isso que acontece quando eu poupo. Certo? Quando eu invisto, eu coloco num sítio em que ele vai buscar filhotes. Entendi. Certo? Entendi. Ou seja, tu estás a dizer isso por causa de um conteúdo que tu viste, não é? Exatamente. Tem um vídeo muito interessante, gente. Vão lá no perfil depois do Milton e vejam. É um vídeo em que ele mostra um senhor brasileiro que pegou um balde enorme, tipo aqueles tambores de água, e ele colocou muitas moedas. Ele foi juntando em real. R$1 por vez. Isso. Porque o sonho dele era comprar um carro 0 km. Isso. E depois de alguns anos que ele foi contar ali, ele conseguiu realmente, de fato, comprar um carro. 0 km. Mas ele faz a análise, o Milton no vídeo... investido, e eu dei o exemplo do SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos num só índice. Se eu tivesse comprado aquilo tem um rendimento médio de 10% ao ano. Eu, em vez de um carro, com esse 10% ao ano, em vez de um carro, comprava 4 carros. Pois. Certo? Porquê? Porque ele poupou aquele dinheiro. Quer dizer que ele teve que estar a vencer a inflação também. Entendi. Certo? De ano para ano, cada real que ele tinha posto no ano anterior valia menos. Pois. Podia menos comprar o carro. Certo? Exato. Se ele tivesse investido, e se ele tivesse um bocadinho mais de literacia financeira e tivesse colocado no final de cada mês, em SP500, que tem uma rentabilidade de 10% ao ano, em dólar. O que é esse SP500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu posso comprar uma coisa que tem logo as 500. Ou seja, eu já estou diversificado. A Apple 10, tudo bem, a Apple 10, mas a outra sobe. E em média, por ano sobe 10%. Há anos que sobe 20%, há anos em que desce 3%, há anos em que sobe 40%, há anos em que desce 5%, mas em média, se formos fazer média, há 150 anos que a média é a mesma. 10% ao ano, em média. 150 anos de informação. Uau. Não há ninguém que tenha guardado um ativo destes, não é um ativo sem risco, é um ativo com risco, mas não há ninguém que tenha guardado um ativo destes durante 20 anos e tenha perdido dinheiro passado 20 anos. Não há uma pessoa viva que possa dizer isso, porque isso nunca aconteceu. Porquê? Porque o mercado dos Estados Unidos, como é a grande potência, tende para cima. Entendi. Ou seja, eu quando compro já estou a comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E quando uma sai das 500 maiores, o índice substitui automaticamente pela outra que substituiu.
A partir de qualquer valor, Milton? Sim, Esse investimento de consegue desde 40 euros por mês. Há um caso muito engraçado até. Sim. Desde 40 euros por mês até o que quiseres, infinito. Certo? Há um caso muito engraçado de um americano que usou esta estratégia de forma parecida. Essa estratégia que eu acho que toda a gente que tem estômago suficiente para isto devia seguir. É o que eu acho. Tá. Porque é o que o melhor investidor do mundo diz. Warren Buffett, o melhor investidor de sempre, diz: alguém que não sabe nada de mercados, zero. A única coisa que devia fazer era tirar um X todos os meses e compra SP500. Tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está diversificado, tem eletricidade, tem vinho, tem combustível, tem tudo. Ok. Tem a Tesla, tem a Apple, tem a Microsoft, tem a Amazon, tem tudo, certo? Ok. Devia fazer isso. Porquê? Porque o rendimento é 10% ao ano e 80% dos investidores profissionais, pessoas que estudaram, pagaram para saber sobre isto, tiveram não sei quantos anos a fazer doutorados e coisas assim, não é? Não conseguem bater o SP500. 80% dos investidores profissionais. Ou seja, 80% das pessoas que vão receber bónus este ano por causa dos seus investimentos, não é? Dos investidores, vão receber bónus, não conseguem bater esta estratégia que eu acabei de anunciar. Nossa. Certo? Partiu investir nesse SP500. É uma coisa barata e fácil de adquirir. Para quem não percebe nada e tem estômago, convém vocês saberem qual é que é o drawdown máximo, ou seja, o máximo que pode descer, ou que desceu nos últimos não sei quantos anos, mas também sabem que não houve ninguém que guardasse aquilo durante 20 anos e tivesse perdido dinheiro. Não há uma única pessoa. É um risco moderado? O que você considera? É um risco diversificado. De tudo o que eu faço, esse é o que tem menos risco. Ok. Mas eu tenho muito conhecimento, não é? Exatamente. Certo? Exato. É diferente, ok? É outra liga. Agora, para quem não percebe nada, devia se informar. Qual é que é o máximo que isto pode ser? Estou confortável com isso? Não estou confortável com isso? Certo? Mas posso dar um exemplo que vocês podem replicar. Há um frentista. É o rapaz que coloca o combustível no carro. Vocês pulando de tradução do português de Portugal para português do Brasil. Mas não vão apanhar outro convidado português que fala tão bem português do Brasil como eu. Digo-vos já. Realmente ele tem vários insights. Porém, vamos lá. O Ronald Reid era um americano que foi frentista, teve todo tipo de bicos. Olha, é demais esse episódio, gente. É gosto, é bico, é lógico. Topa tudo, gente. Topa tudo, a gente já pensou. O Brasil nem imagina, gente, aqui não pode falar bico, não pode falar. Quando você for uma entrevista de emprego, nunca diga, eu tô ali só fazendo uns bicos pra ganhar algum dinheiro. Não pode. Não pode. Depois a gente explica que já é demais. Uma conotação ligeiramente negativo. Isso. Eu não dizia negativo, é só diferente. Bom, então, o Ronald Reid sempre teve esses trabalhos assim mais básicos, a receber o ordenado mínimo nos Estados Unidos, e quando ele morreu tinha 8 milhões de dólares. Uau! O que é que ele fazia? Sim. Tirava uma fatia muito pequena do ordenado e comprava ações. Vocês podem fazer isso com o SP500 porque tem menos risco. E é mais ou menos o resultado igual. O Ronald Reid conseguiu uma rentabilidade melhor do que o SP500. Engraçado. Só nas finanças e nos investimentos é que isto acontece. Em que um amador consegue resultados melhor do que os profissionais. Já pensaram nisto? Isto não acontece em quase nenhuma profissão do mundo. Normalmente estudas mais anos, não é? O resultado é melhor. Exato. Não é? Nas finanças não, curioso. Existem montes de amadores com resultados bem melhores do que as pessoas em Wall Street. Como eu com os croques. Eu não sou bem amador, mas não interessa. Mas de qualquer maneira, não estou a trabalhar diretamente ligado à banca, não é? O que é que eu ia dizer que não era mentira? E então ele tinha 8 milhões que não gastou. Sim. Deu ao hospital da cidade onde ele morava. Podem pesquisar Ronald Reid, R-E-A-D. Podem pesquisar a história, pesquisem, é incrível. E então eu fazia isso, tirava um bocadinho do ordenado, eu sempre ganho o ordenado mínimo, um bocadinho do ordenado todos os meses durante os anos todos, durante 40 anos, e quando se reformou, como fez exatamente como eu disse no vídeo que o outro devia ter feito, das moedas do real, portanto quando se reformou tinha 8 milhões. Nossa. Quando morreu, tinha 8 milhões. Mas ele não queria gastar. Pena, não deu nem tempo ele usufruir. Mas ele não queria. Eu gostava daquilo, eu gostava de comprar ações, eu gostava de fazer isso. Ok. Era entusiasta, né? Continuava a trabalhar e tinha 8 milhões no banco.
Ele sempre teve vida de pobre, ele não queria ter a vida de Meu rico. Deus, esse homem batia bem das bolas, não, gente. Não, o que eu digo assim, no sentido de usufruir, porque eu Ele não queria usufruir, não era esse Entendi. o objetivo dele. O prazer dele era prazer fazer dele isso. era fazer o Exatamente, crescer. ele morreu e deu ao hospital e à biblioteca, se não estou em erro, da cidade onde estava, mas pesquisem. Tá bem, pronto. Um objetivo de vida. Fantástico. Ronald Reed. Reed. Ronald Reed. Eu tenho uma pergunta aqui que eu fico pensando. Por exemplo, se eu sou uma brasileira que venho para Portugal viver aqui, mas eu não dei a saída definitiva do Brasil perante a Receita Federal, que lá é as finanças aqui. Brasil acha que eu tô lá ainda, digamos assim. Eu posso investir em Portugal? Você sabe dizer? Investir em Portugal, como assim? No Tesouro, Eu algum não, lugar? sim, eu não sei se os títulos do Tesouro permitem, é uma questão de ver, mas pode permitir. Não, vai ter que dar ou residência ou cartão de cidadão. Tá. Não deixa, não. Tá, ok. Não dá. E existe, assim, alguma plataforma aqui em Portugal que as pessoas usam para gerenciar, fazer gestão de investimentos, Sim. alguma coisa? Sim, várias. Várias? Sim. Se passarem pelo meu perfil, tem lá várias, podem me perguntar quais é que são as melhores, as mais baratas, tudo. Quais são? A mais barata depende do investimento. Se fosse para o que eu estou a dizer, SP500, Isso. Vamos focar nesse SP500 que eu já esse estou interessado. SP500 a gente vai Gente, sair eu daqui serei já a próxima investindo. investidora no SP500 em Portugal. Pronto, bora lá. Mas- Vou já começar a tomar nota aqui. no caso do SP500, a melhor e mais barata, se for em euros, é a XTB. Está bem? E porquê que é a XTB? Porque a XTB não tem comissão zero mesmo. Então é mesmo zero, custa mesmo zero comprar. Então a pessoa paga, mas paga por mês? Desculpa as perguntas. Não, mas deve pagar por mês, mas não paga por mês, não. Imagina, é como se comprasses uma ação, que na realidade essa ação são as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Certo. Imagina, tu para fazeres uma brincadeira daquelas, Sim. tinhas de estar a comprar cada ação individualmente e na mesma proporção que elas têm uma em relação às outras. Ou seja, se a Apple é 3 vezes maior do que a Microsoft, tinhas de comprar 3 da Apple e uma da para uma Microsoft. da Microsoft. Mas porque a Alibaba é certo? Entendi. Pronto. Só que o índice já faz isso automaticamente e é rebalanceado Ok. de 6 em 6 meses, normalmente. Daí o valor dessas plataformas. Algumas são pagas. Não, é quase zero. gratuito, quase zero. Tá Ok. bem? Porque isto faz tudo automaticamente. É tipo um robô. É a coisa mais barata de risco, que tenha risco, é a coisa mais barata e mais segura. Seguro aqui, não é de facto ser de facto seguro porque o vosso capital está em risco, ok? Claro. Mas é dos investimentos mais arriscados, é aquele que é menos arriscado. Há E com como maior saber? retorno possível. Para quem não sabe nada. Certo. E há como saber, Milton, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu quero investir. Como é que eu sei se essa plataforma é arriscada, se essa não é? Não, as se essa... plataformas não são arriscadas em si, o ativo em si é arriscado. O fundo. As plataformas, há coisas que vocês devem saber acerca das plataformas. Sim. Por exemplo, se são ou não aceitos pelo CMVM, que é a Comissão de Valores aqui para Portugal, não é? Que fiscaliza as plataformas que podem ou não vender ativos em Portugal. Okay? E no caso do XTB tem a de giro, que também eu não utilizo a de giro, acho muito cara, tem muitas comissões, comissão por isto, comissão por aquilo e comissões altas. A de XTB, no caso de ser em euros, não tem comissão e portanto é mais barata. Isso eu posso dizer. XTB. Caras. A de giro também é boa, só que é mais Já cara. vou É só tomar isso. aqui. XTB. XTB. Você investe no Brasil, em outros países? Às vezes, muito raramente, mas eu faço uma coisa, O quê? diferente, não é? Tá, você vê o Brasil... Vocês têm taxas muito altas. Aham. Vocês têm taxas muito altas de retornos, não é? Então é normal, quando eu posso, em algumas alturas, é normal que eu compre títulos do Brasil e faça short selling ao real. Ok, falou grego pra mim. Eu sou leiga. Eu Não, também. mas assim, é porque eu sou leiga mesmo. Sim. Então, o que você acontece, percebeu, amiga? Percebi lá. Thalita o que tá rindo. acontece é, é como se eu comprasse reais naquele momento. É muito complicado o que eu vou dizer agora. É Tá. investimento altamente avançado. Mas tu compras títulos, eu compro títulos, Ok. mas eu só quero ficar com o retorno, eu não quero ficar com o problema da moeda desvalorizar. É tipo um hedge. Faz hedge com o real, é isso mesmo. Não Boa, tô... foi bom. Faz hedge. Estudei Tá muito. Não se esqueça para aqui você vai. Agora eu tirei. É um hedge, sim, senhor. É um hedge. É isso Tá. Tá, É uma proteção. Isso. Tá, ok. É uma Isso mesmo. baliza ali. Isso. Ok, boa, É isso boa.
Amiga, posso perguntar aqui um negócio? Que, na Vai. verdade, essa pergunta foi uma amiga minha que me passou e eu também achei muito curioso e eu gostaria de te perguntar, que é o seguinte. Tem alguma estrutura com benefício fiscal em Portugal? Por exemplo, os fundos previdenciários do Brasil? Existe Eu não alguma sei como é coisa que é o Fundo Previdenciário do Brasil. Nem eu. Mas sim, mas tem PPRs. Mas tem Que horror, PPRs. gente, mas Sim, tem. tem. PPRs. Há, PP. há uma pessoa que sabe muito de PPRs, não sou eu. É outro tipo de investimento que eu detesto. Imobiliário e PPRs são os dois investimentos que eu Não gosto. não. O que são os PPRs? É o plano de Plano de poupança previdência. de reforma. Ah, parecido. Ok, Previdência ok. privada. É isso? Previdência privada. ok, Sim. Claro. Há vantagens, já deixam até comprar com ações e com SP500. Está bem? Portanto, já é permitido fazer isso, mas eu não sou grande especialista. Mas sim, há plano de poupança reforma, chama-se PPR. PPR, ok. Se gostam, se é o vosso tipo de ativo, talvez hajam outras páginas a falar sobre isso. Eu não é um assunto que eu domino, sei o que é, consigo avaliar se é bom ou se é mau, se me puserem à frente, mas não é uma coisa que eu sequer pesquise. E isso é tão interessante, né, no posicionamento, você dizer assim, eu sei, eu tenho conhecimento, mas não é o que Não que ia te dar, atrai. não ia dar uma boa resposta. De certeza que há pessoas que amam e poupar ao cêntimo. Eu não sou. Quando quiserem fazer muito dinheiro, é comigo. Quando quiserem, troquinhos. A gente quer. Eu penso em milhões. Não tem Primeiro, nada. qual que é o primeiro passo? Por exemplo, se eu disser que eu não invisto, eu vou estar mentindo. Porque eu tenho, de fato, eu invisto no Brasil, fundos seguros, digamos assim, com moderado, nada de alto risco, porque eu sou super Eu também. conservadora. Eu tenho muito medo. Eu também. Eu tenho muito medo. Mas assim, por exemplo, o que você faria no meu lugar? Se eu tivesse assim, um capital e tivesse as possibilidades, tanto Brasil, Portugal, algo que não fosse assim de alto risco, mas que fosse interessante. Há uma coisa que as pessoas acham que é investir na bolsa, ou investir em SP500, ou investir em fundos. Não. Se eu percebo do meu negócio, se eu tenho mais retorno se investir no meu negócio, porquê que eu vou estar a investir noutra coisa qualquer? Investe no teu negócio. Gostei disso. Não é? A gente deve investir onde vai conseguir o máximo de retorno possível, assim é que faz sentido. Eu já não fazia uma compra de ações, de opções, até aquela dos Crocs, há 3 semanas atrás. Há algum tempo, há 2 meses, se calhar que eu não fazia, porque eu não via. Tinha comprado XRP, uma criptomoeda. Mas lá está, eu vou aonde eu sei que tenho uma vantagem enorme, não é? Imagina, há tantas oportunidades que vêm ter comigo durante o dia que eu vou falhá-las quase todas. Entendi. Mas eu basta-me acertar uma e eu posso esperar, não é? Por uma que eu domino completamente. Não é? Caso contrário, eu tenho o meu negócio, os meus negócios onde eu vou investindo todo o dinheiro. É um investimento. E se calhar com muito mais retorno do que vais conseguir. Nossa, que interessante. Eu vou falar que eu nunca ouvi isso. Achei super interessante isso que você falou. A gente Por passa isso é que eu sou o primeiro convidado português. Gente, é interessante, não é verdade. A gente às vezes fica buscando coisas A externas. galinha da vizinha. É, Para quê? Temos uma galinha aqui tão boa. Vamos pesquisar a da vizinha. Não. exatamente. O mercado do Bitcoin, ou seja, da criptomoeda, que achas dele? Loucura, Eu gostei. Até onde é que vai o meu conhecimento para fazer esta questão? O que é que vai? Acho ótimo. Acho que tem muito risco. Acho que a maior parte das pessoas não devia ir. Acho que é um mercado que tem muitos scams mesmo. É, né? E imagina, tu achas o Rio de Janeiro perigoso? Dependendo Muito. da zona, sim. Muito. Depende da zona, mas sabes quais é que são as zonas que são e que não são perigosas, que são mais perigosas e menos perigosas, sabes? A hora é que deves circular lá e a hora em que se calhar não vais circular. Exato. Agora, uma pessoa que nunca foi, isso é o que as pessoas fazem na Bitcoin. Nunca foi, chega e acha que pode meter E se aqui, joga ali. e se joga. Não É. dá. Não dá. É Não igual. dá. Boa Nossa, comparação, excelente. é igual um instável. americano chegando Certo? na primeira Não tem mal nenhum se eu souber onde é que estou, não é? Aliás, Exato. a última vez que eu fui ao Rio com um amigo meu, e aterrámos, e os primeiros 3 dias eu tinha que trabalhar muito. Então os primeiros 3 dias não saímos do Leblon, não é? E eu, realmente exageram aqui o Rio, afinal isto É é ótimo. super seguro e não sei o quê. Maravilhoso. Amanhã vamos para o centro, a gente fala. Não foi sequer a Zona Norte, vamos para o centro Sim. e depois a gente fala. É. E ele realmente, afinal, pois, Pois. é isso. Mas até Leblon é maravilhoso, mas a qualquer momento é tipo um Bitcoin mesmo. Vento passa. Então, Milton, isso significa que se uma pessoa deseja investir na criptomoeda ou no Bitcoin ou alguma coisa do gênero, é indicado que ela primeiro estude para saber onde é que ela está a pisar. Sim.
Sim. né? Que ela vá se informar primeiro sobre... Sim. Se mesmo assim as pessoas não vão ouvir esse conselho, é a mesma coisa que quando a aeromoça faz lá os sinais que ninguém vê, não é? Sim. É igual. Nós acabamos de dizer isto e o pessoal agora aperta o cinto, a máscara sai daqui, parece igual à instrução da aeromoça. Ninguém liga para aquilo, não é? Então, mesmo que se metam, por favor, se não ouviram a primeira instrução, ouçam a segunda instrução, que é nunca mais do que 5% do vosso portfólio todo. Nunca, em situação alguma. Tá bem? É muito risco. É muito Eu acho que é muito É risco. muito risco. Exato. Sabia que eu já tive um Instagram chamado Casal Bitcoin? É sério? É sério. Faz ideia não? Sério, lá? Faz ideia não. Já, mas durou 3 meses e bombou. Foi 2016. Meu marido é entusiasta, ele minerava em 2014 no Brasil muito bom. com máquinas e ele é Você tá rico, entusiasta. Não, deveríamos estar milionários, Sim. mas ele vendeu todos os bitcoins em 2016, se eu não me engano. Aliás, todos não. Mentira, ele tem algumas criptos, ele faz essas coisas, ele gosta. E a gente abriu na Suécia um galpão, na época, em 2016, para minerar. Porque era mais frio. Por causa da conta de luz. Eu sei, Isso. sei o que eu estou a dizer. E aí abrimos em Londres, na época que vivíamos lá, e foi uma confusão danada, porque aquelas máquinas, gente, Sim. é uma barulheira, esquenta tudo, é uma loucura, aquilo tudo. Enfim, é um universo, mas exatamente aquilo que você falou, tem muita coisa errada envolvida ali, né? Muita lavagem de dinheiro, branqueamento, né? Que fala assim, muita transação que eu acho muito surreal. Duvidosa. E na época, duvidosa. Na época eu criei um Instagram, era um casal Bitcoin, durou 3 meses. Com uma publicação tinha 500 likes. Bitcoin kinda like. Por que não continuaste? Se eu soubesse, deveria ter continuado. E na época não tinha muito Mas isso. uma publicação 500 likes quando tinhas acabado de fazer isso. Exato. Como é que tu não viste isso? Eu não vi. Não vi. O Flickr tem outra frase que eu uso muito e uso muito com os meus alunos também. Que é o sucesso deixa pistas, não é? A gente, não sei se ele diz esta frase, mas sei o que é que ele faz a seguir, que é o que eu faço também, que é quando o pessoal diz, o meu Instagram não está a dar, não está a vender, então vamos lá ver os teus Reels, vamos lá ver. E há lá pistas. Há um Reels que tem muito mais visualizações do que os outros. Isso. Não é? É total. É uma pista, não é? O pessoal quer daquilo. Então vá dar aquilo. Sabe qual que eu acho que é a grande dificuldade das pessoas no Instagram, que foi até a minha? Hoje eu já entendi melhor o jogo na prática, que é o seguinte: muitas vezes o nosso público não somos nós, a gente não tem coisas que a gente acha super interessantes que o nosso público não acha. E a gente precisa entender o que eles gostam e entregar mais e mais e mais e mais daquilo. É simples. Entregar o que a gente gosta de outra maneira, porque aquela maneira não está a funcionar mesmo. Exatamente. Pois é. De outra maneira, experimenta Claro. outra. Queres muito falar sobre isso? Então vais falar sobre isso. Mas fala disso de outra maneira. De outra forma. Mas eu quero muito isto. Queres muito isso? Não continuas a fazer a entregar da mesma maneira. Entrega de outra, vê se a pessoa gosta. E muda o pacote, muda o pacote, muda o pacote. Se não, olha, esquece, continua a fazer o que as pessoas gostam. Ou não vendes. Ou e não queres. vende. Pois. Ou Não tem mal nenhum. É. O Instagram é para ti ou é para vender? Se é para ti, E entender também, Milton, a linguagem da internet. Por exemplo, eu vejo Sim. pessoas dando aula no Instagram, que é uma que não é consumo YouTube. rápido. Que não é YouTube, não é? Exatamente, não é YouTube. Então, quer dar aula, quer dar palestra, é YouTube. Isso. Definitivamente. É isso. Eu quando pego no YouTube já estou à procura de um conteúdo maior, com mais. Agora ali não, quero uma coisa rápida. Olha, acabei de discutir com a namorada que é só. A gente só fala, né, conversa Thalita? dessa outra coisa. O E coisas assim o que eu- timeline a gente fala, é uma comida, é um cachorro, é finanças, é marketing digital, é lifestyle. É um mix de coisas que a pessoa não vai colocar a intenção ali para realmente Faz aprender. dancinha. Dancinha meio que ficou na baixa agora? Quase não vejo mais dancinha. Eu acho que Eu passou nunca essa fiz dancinha, fase. não Ah, sei. eu já dançava muito. Era? Você dançou já, amiga? Sabes quem é a Catarina Paulino? Não. Não. Catarina Paulino tem 1,3 milhões, acho eu, de seguidores no Insta. Não. 5 milhões nas redes todas. Brasileira. Catarina, não? Sim, Catarina Paulino, muito bom. Eu posso trazer ela cá que eu depois te convido. Fui de férias agora, ela também foi comigo para Espanha. Já vou olhar. Fui eu, a minha esposa, a Catarina, o meu bebê, que ainda está na barriga, e uma parabéns, tininha. não Obrigado, sabia. obrigado. Fomos para a Espanha. Ela tem. O conteúdo de Espanha rendeu-lhe, sei lá, um mês. Ela posta todos os dias. E a única coisa que ela faz é storytelling. E eu acho incrível. Eu acho que o perfil da Catarina, se me estás a ver, olá, o perfil da Catarina é uma lição para transversal a qualquer nicho que exista. Eu quero seguir. Adoro esses cases. Ela chega, ela faz assunto do nada e tem um storytelling incrível. E bom storytelling funciona sempre. Funciona sempre para qualquer nicho, né? Catarina o quê? Paulino. Ah, tá aqui, ó. Já achei. Catarina Paulino. Ela é brasileira, portuguesa? Brasileiro. Brasileira?
Ótimo, vou seguir. Isso que você falou, eu tenho uma amiga que tá dando a volta ao mundo, né? E aí, eu falei com ela esses dias, aí ela falou assim, amiga, tá tudo ótimo. Tô aqui na Filipinas, fingindo que eu tô na Malásia há 2 meses. Ainda não Trabalhando, prestou. me matriculei no ginásio, estamos plenos, aqueles são infoprodutores, estamos trabalhando, o povo acha que a gente tá não sei onde e tá tudo certo. Então é mais ou menos isso, né? Às vezes na internet não é que seja uma mentira, mas às vezes do outro lado a pessoa não tem percepção daquele real time. Então você consegue, igual você falou que a Espanha para ela tá rendendo. Ela Tá pode rendendo. falar. Outro dia encontrei uma atriz brasileira no GNC4, um restaurante aqui em Portugal, ela estava pleníssima no bar. Quando eu passei para o banheiro, olhei, falei, meu Deus, é ela. Fui olhar o Instagram, ela estava no Brasil, pleníssima. Claro. Milton, teu é. trabalho hoje em dia, fala um pouco da tua rotina, ou seja, tu tens esses teus investimentos e tal, mas não há uma rotina, digamos assim, física, nenhum ponto físico onde tu trabalhes, certo? Não. Como tu bem disseste, tudo cabe aí no O meu escritório, telefone. cabe tudo no telemóvel, o meu escritório é piscina. Sim. E como é que você monetiza? Você faz, você tem curso, você Tem você curso. também dá consultorias, faz, como é que você monetiza? Mentorias neste momento mais para grandes investimentos e grandes empresas, não é? Uhum. Milhões de euros, não é? Mais Ok. isso. Mais isso, sim. Sim, é isso. E imagina, eu tenho uma newsletter também, taxa de abertura de 50%. Isso é muito Como bom. assim? Taxa de Como abertura assim? do e-mail da newsletter, 50% é excelente. Em média, 35% tá excelente. O dele é 50%. Significa que a cada 50%, a cada 2 pessoas que ele manda, uma abre o e-mail dele. Isso é O muito e-mail bom. que ele manda. 50 e qualquer coisa, sim. Tenho patrocinadores também. Uhum. E sim, tá, só a newsletter faz 10 mil euros por E semana, tranquilo. o seu, por exemplo, 10 mil quê? Euros por semana, tranquilo, semana. Mas Sim. peraí, a newsletter não é informativo? Como é que é isso? A newsletter é incrível, escrita de uma forma muito fácil, competente, uma pessoa bonita. Tu que escreves a newsletter? Dá. Eu não ia dizer que outra pessoa era bonita, não é? Dá. Com um bocado de inteligência artificial à mistura, não é? Sim. Ajuda-me muito e faz muito heavy lifting da newsletter, porque é diária, todos os dias tem uma newsletter, todos os dias. A pergunta era qual? A pergunta era sobre a tua rotina, exatamente. Por que que a Não, news... antes de- Não, não, depois disso, Como ele depois. monetiza? Como é que como é você... que- É isso. 10 mil Como é que euros na monetiza? newsletter? Patrocinadores. Não, tá, mas eu achei que os 10 mil euros fossem da newsletter, isso que eu não percebi. Ou seja, marketing de afiliados, produtos próprios. Ok. Ah, sim, ok. É porque eu achei que fosse especificamente da newsletter, entendeu? Sim, mas estou a dizer só a parte da newsletter, se tirando a parte das redes sociais, não é? Ok. Certo? Estava a dizer só o pessoal da newsletter, não o pessoal das redes. Ok. E o seu curso? Fala um pouquinho. Quem quer aprender a investir, é isso? Qual é a promessa do seu curso? Eu tenho de facto um workshop para aprender a investir, mas tenho o best-selling, é o produto mais vendido da Hotmart em euros, não é? O mais quente em euros. Pô, que você tem esse produto? Gente! Mas estamos muito finas. O primeiro tinha que ser bom, não é? O primeiro que vier a português tinha que ser bom, não é? É de facto meu, chama-se Curso de Ver Negócios Automatizados e é sobre negócios, como chegar à ideia de negócio, montar um negócio, e depois automatizá-lo. Não é? São estas 3 partes e é sobre negócios. Trago um milionário, alguém que faturou pelo menos 1 milhão de euros na internet todos os meses, para falar com eles, às vezes nacional, outras vezes internacional, para falar com eles. Tem 2 vezes, de 15 em 15 dias, estão comigo. Portanto, Online. Normalmente às vezes eu escolho alguns negócios e até tiro o negócio, não é, do chão para começarmos mesmo e começarmos a obra logo com alguns objetivos e isso, o pessoal gosta, adora aquilo de morte, ainda bem. Mas esse negócio que você disse assim, eu tiro do chão, é tipo... Começar. Pois é, um dos teus mentorados tem uma ideia, por exemplo, de abrir um negócio mas X. estou preso aqui. Às vezes, olha, vamos fazer isso esta semana, até os próximos 15 dias, vamos chegar a X euros. Para eles verem às vezes que até é rápido, desde o momento em que a gente tem ideia até que consegue... Independente do negócio... Por exemplo, se for um negócio físico mesmo, tipo uma loja, um restaurante... O último agora desta última mentoria, posso dar vários exemplos, não é? Sim. Mas o último era um micropaisagem 0, não é?
Ele vai vender uma box com areia, com uma cena para fazer micropaisagens. É incrível. Ele ainda está a corrigir o Instagram. Pronto, e o objetivo era fazer 500 euros na primeira semana. E é isso. Está cumprido o objetivo. Fez 500 euros na primeira semana. Pronto, e agora é só manter. Eles agora que já viram, muitas vezes o que custa quando nós começamos um negócio é ver qual é que é o caminho e que dá. Exatamente. Não é? Imagina, ele começou aquilo do zero. 500 euros todas as semanas, ele vai conseguir mais. Mas 500 euros todas as semanas, mesmo a lançar, são 2.000 euros ao final do mês. Não há muitos... isto já é em lucro. Não há muitos ordenados aqui a vencimento, renda. Não há muitas rendas aqui de 2.000 euros por mês. Não há muito. Não há. Infelizmente. É isso. Vamos fazer um bate-volta. bate-bola. É o seguinte: a gente fala alguma coisa, você responde o que vier na cabeça. Bora. Tá bom. Gosto disso. Vai, amiga. Vamos lá. Começando aqui com uma música. Bora. Pagode? 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 Pagodinho? Mas consegue dizer algum que tu gostes bem? Não, há tantos. Que eu posso... Um pagode que eu gosto. Há uma música agora que não para mesmo na minha playlist que se chama Pagodeiro, da MC Davi. Eu não sei qual é. Gente, sei não. Assim de cara, não sei. Mas Não sei. Vamos lá. Elas são brasileiras. é que a gente tá muito. Eu tô tudo. Aqui sou... Milton, uma comida. Uma comida? Sim. O esparguete da minha avó. Muito bem. Nada melhor do que o esparguete da minha avó. Um medo. Um medo. Medo de não ter coragem, não é? Medo de não ter coragem. Não estar à altura para uma razão de não ter coragem. Medo de não ter coragem. Não ter coragem, é verdade. Um doce. Ai, desculpa, amiga, foi mal. A próxima tu fala. Estou em casa e gosto de... Pera, deixa ele dizer um doce. Não, amiga, a gente tá com 8% da bateria. Ai, é? Vai. É. Estou em casa e gosto de meditar. Ok. Boa. Um filme. Pursuit of Happiness, Em Busca da Felicidade. Will Smith e filho. É demais esse filme. É muito. Um perrengue. Perrengue, sabe o que é? Perrengue! Vou aprender uma palavra. Um perrengue, uma vergonha, um vexame. Um sufoco. Uma situação complicada. Tipo assim, perdi o voo. Ai, que perrengue. Enrascada. Uma coisa que tu estavas ali... Eu quando era mais novo, eu não percebi... Eu não sei se isto é um perrengue ou não. Sim. Mas vamos tentar, ok? Pode ser? Pode. Pode ser mais do que uma palavra, pode ser... Sim, é tipo isso. Quando eu era mais novo, eu não fazia a menor ideia... Está a passar mal. Tem que ser rápido. É isso? Ai, eu tentar resolver só isso aqui. Deixa-me responder ao perrengue. Esse é o Quer perrengue. Perrengue, é isso. Isso é perrengue, ó. É o perrengue. Gente, é que vocês não estão vendo, mas a nossa criadora, co-criadora ali de audiovisual, tá avisando pra gente que tá com algum problema técnico. Ela tá quase desmaiando atrás das câmeras, né? Vamos dar uma cortada aqui agora pra ela ser recuperada. Daqui a pouquinho eles voltam. Bora. Bora voltar pro perrengue, Milton. Vamos. Gente, agora que já explicamos o conceito de perrengue, o Milton vai falar um perrengue que ele lembra. Passaram 3 horas porque eu não estava a conseguir perceber mesmo. Então, há um perrengue que eu não sei bem se é um perrengue mesmo depois de 3 horas, que é... Eu quando era muito novo, não era muito novo, era 20 e poucos anos. Havia um hábito que eu tinha, não sei se mais alguém tem. Agora vamos ter que fazer aqui uma tradução. Quando alguém se esquecia no papel no multibanco, o multibanco vai caixa eletrónico. Isso. Eu gostava de ver quanto é que as pessoas tinham, porque eu não fazia a menor ideia como é que se fazia dinheiro, eu não fazia ideia, não é? Sim. E como eu não fazia ideia, será que há alguém que tenha mais dinheiro do que eu? No que eu Já eras curioso com isso. Eu sempre fui muito curioso. Aí tu gostavas de ir lá ver o... Quando a pessoa se esquecia, não sei o quê, se eu não conseguisse dizer à pessoa, se não tivesse notado, quando eu via, eu gostava de ver. E uma vez havia uma pessoa que tinha 3.000 euros, o que hoje eu não acho que seja muito dinheiro, não é? Sim. Mas na altura eu pensei, como é que alguém guarda 3.000 euros na conta? Para mim fazia-me confusão, assim, como alguém consegue? Porque eu vivo de vencimento em vencimento, ordenado em ordenado, salário em salário. Isso. Ok, de salário em salário. Portanto, eu não fazia a menor ideia como é que as pessoas acumulavam dinheiro. Isso era uma coisa que me fazia muita confusão, mas é uma coisa que eu nunca tinha partilhado antes, portanto acho que é um perrengue.
Ah, ok. Será? Não. Não. Falhei. 3 Uma missão. 3 horas pra pessoa contar uma história que não é um perrengue de porra nenhuma. Não, mas eu sinto-me envergonhado. Eu tô curiosíssima pra saber. Eu acho, sabe o que eu porque ele achei? sentiu que ele se sente envergonhado De ter contar feito essa isso. história, não é? De contar essa história. É, eu mas- entendo. mas- Eu fiz um perrengue. Não, Eu entendi, não. Sabe não, que é um perrengue? não. É perder um voo, é sair correndo no meio do aeroporto, levar uma queda. Ir pro Egito, o balão cair, meu balão É, caiu. um azar? perrengue chique. É, Não. Pode ser um azar, pronto. É porque... Um descontentamento. Por exemplo, isso aqui foi um perrengue. O computador no meio agora do coisa descarregou. É um perrengue. É um perrengue. É, a gente... Tipo pagar assim, você tá indo palestrar 5 minutos antes, sua esposa te liga dizendo que teve um problema de saúde. Isso é um perrengue. Você teve que ir embora da palestra, cancelar. um Perrengue. nervosismo, uma É um situação em que a pessoa descontentamento. fica... Outro dia, minha amiga portuguesa, Joana, me perguntou a mesma coisa. Lari, o que é perrengue? Ela não Pode ser conseguia uma perceber. vergonha. Que Mas uma vergonha foi o que eu contei. Não, mas isso não é perrengue. Não? Vou te dar um conselho. Segue um perfil no Instagram chamado Perrengue Chique. Você vai perceber rapidamente o que é perrengue. Ok. Eles têm um Instagram, Perrengue Chique. Eu duvido que haja um convidado português que vá acertar essa pergunta. Vai não. Olha, vai não. é até bom pra O gente meu perguntar. pronto. O que é um autocolismo? É a descarga. É a descarga da E um álcool, como é que é o Da carpete? da sanita. Da sanita. Ninguém percebeu agora também É. da Sanita, não é? Autoclismo da percebeu. sanita. Que por acaso aconteceu no... Fui na casa de banho, puxei o autocolismo da Sanita. Ninguém percebeu Ninguém nada percebe do que eu nada. acabei de dizer Como agora. é que é o acostamento mesmo? Eu esqueci. Berma. Berma também. Ai, já aconteceu gente, muito é comigo. uma... Olha, um dos primeiros imóveis que eu fui mostrar uma cliente, ela disse, olha, Thalita, antes de entrarmos na casa, diga-me lá como é o sistema de autoclismo nessa casa. E eu... E aquele silêncio perguntei assim, no Cuenca. Sabe? Eu perguntei no Paulo Cuenca se ele sabia o que era um autocolismo. Ai, O Paulo Cuenca é português, É curiosamente. português, a mãe Ai, dele é é? portuguesa. É. E então, E ele? estava eu e a Dani, né? Eu, a Dani e o Cuenca. E então chegámos a um jogo que eu tenho. Eu tenho várias palavras que são diferentes em português de Portugal e português do Brasil. Ai, que giro. Mas eles até do. O Paulo. Ai, que giro. O Paulo Ai, que legal. Que legal. Que legal. fixe. O Paulo, como viveu cá, acertava quase todos, até chegarmos ao autocolismo. Quando chegámos ao autocolismo, ele assim, não sei, bicicleta elétrica. E Dani, boa, bicicleta elétrica. Olha isso, caraca. Não, é muito. E carpete, como é que é mesmo? É um nome estranho, carpete. Não, carpete é carpete. Não, é carpete. Alcatifa. Alcatifa não é carpete. Ah, não? É quando é Tudo. Tudo. É, então, carpete é Ah, tudo. ok. Isso é Exato. tapete. Ok. Carpete é Exato. tudo. É. É isso. Bom, Muito bem. ó, é, Esferovite, sabes o que é? isopor. Isopor. Muito bem, muito bem. É. Bem. Pladu. Não. Parede Não? de gesso. É. A parede de gesso tampolado. Esse é pladu. Sabe qual a Pladu. gente aprendeu aqui outro dia, no episódio anterior? Que aqui não se fala advocacia, é advogacia. É capaz. Pois. E 19 em vez de 19. Sim. E Conta o contrato pra ele, amigo. Aí agora a gente fica até 3 horas da manhã aqui. Não, é sério. Não, Eu peguei um contrato uma vez, o contrato, a gestora tinha liberado, aí eu disse assim, aí, era uma das primeiras vezes, quando eu vi, aí do contrato onde tinha a palavra 19, tinha um A, e eu digo, opa, deve ter algum erro lá no editor da esquece senhora. mesmo diferente? É 19 no 19. Brasil. Ah, é? É. 16, Sai 19. mudando todos os Ela 19 do mudou. contrato. Sai mudando 19, tudo onde tinha o A, eu digo, uma letra não vai fazer diferença, mas pra mim, que já fui professora, é melhor eu mudar, que eu fico ali com taquicardia ao ver aquela letra no lugar errado. E eu 19, ajustei, mandei pra cliente. E a cliente era portuguesa e disse assim, olha, Thalita, afinal a minuta tá bem, tá aprovada, tá tudo bem. Só eu notei uma coisa aqui, é que todas as palavras 19 estão sempre com E. E eu não sei por que tá escrito assim mal, e eu... Como assim com E? Tá escrito 19, que coisa estranha. Aí eu, então não é 19? E ela, não, é 19. Aí eu, gente, eu juro, eu tirei o telefone assim, eu disse pro meu chefe, como é que se escreve 19 aqui? Escreve o número, fala assim, escreve isso. Eu disse assim, ó, eu escrevi 19, eu disse assim, ó, como é que se escreve isto aqui? Aí ele, 19, aí eu, ih, caraca, e era no ano de 2019. Ou seja, olha, Ai, meu isso Deus. perrengue, E pronto. talho. Acharam estranho o talho? Essa- Açougue. É.
mais estranho foi quando eu tava com a consultora imobiliária no carro, a gente tava vendo as moradias e ela soltou no meio do carro piscina. Aí eu não aguentei. Uau! É piscina! É porque. Piscina. Pois, olha, é porque vocês, quando juntam o S com o C, vocês usam um som de X. É, Sim. Tá pra você ver? Piscina. piscina. X. Eu tenho uma história muito engraçada. Conta. Tenho uma história muito engraçada. Uma vez eu estava na Bielorrússia Hum. e houve uma moça, para não dizer rapariga, que perguntou-me onde é que eu era, eu disse Portugal. E ela, Portugal? E começa pênis, 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 pênis. E eu pensei assim, bem, não sei que português é que teve aqui, mas o português que teve aqui fez um sucesso e afinal não. Era Peniche. Ela depois mostrou umas fotos, ela fez surf em Peniche, que é uma praia em Portugal. Ok? E ela, pênis, pênis, pênis. Eu não acredito, Milton! E eu pensei, que sucesso que os portugueses fazem aqui. Isso pode ser um perrengue. Isso Não, Era isso que eu queria contar. Um perrengue. Eu tenho um perrengue brasileiro até. Eu estava no Rio. O meu português é tão mau que parece inglês. É verdade. Eu sei. Eu estava. Eu no Rio, as pessoas falavam inglês comigo e às vezes espanhol, não é? A pensar que eu tinha outra nacionalidade que não falasse a mesma língua sim, que é ela. muito Eu diferente. imagino. Uma vez no café, o garçom perguntou-me se eu queria. Perguntou-me se eu queria mais alguma coisa. Eu disse: tem café? E ele responde: yes. E Mentira. foi-se embora. Eu pensei assim. E eu olhar, ele deve ter pensado: nossa, eu estou falando bom inglês, eu percebi tudo o que ele falou e vou levar um café. É um perrengue? É. Mais ou menos. Não, nem o peniche é tão perrengue, né? Ai, mais gente, ou um menos. perrengue. Uma vez também. Meu marido, que é brasileiro, quando morou no Rio Grande do Sul. Teu marido é brasileiro? O meu marido é português, desculpa. Ah, é o outro Quando ele marido. morou no Rio Grande do Sul. Atenção! Vamos deixar passar portugueses, isso? tapem os ouvidos, porque eu vou dizer agora. Só os brasileiros é que podem E ouvir. polêmica. É, lá vem. Tem que ter um corte polêmico. Ele estava no Rio Grande do Sul e ele foi a uma feira dessas tipo de artesanato, como tem ali a feira da Ladra e tal, e tinha aquelas barraquinhas, cada um vendendo as suas coisas. E lá no Rio Grande do Sul é muito comum tu dizeres assim: olha, por quanto é que tu me vendes esse copo? Opa, me dá aí 10 paus. Só que lá no Rio Grande do Sul eles dizem assim, ó, 10 pilas. Nino Paulo tirou uma foto do negócio, tá? Tinha assim, ó, aquelas coisinhas de artesanato que a pessoa escreve na plaquinha assim, ó, aí tinha 10 pilas, 5 pilas. Mas porquê? Porquê tanta pila? Pois é, porque É o jeito que eles pila é o falam jeito de falar dinheiro. dinheiro. Ah, é? É. Mas vocês não usam pila como mais nada? Não. Não, Nós portugueses usamos pila, usamos Eu muito pila. sei. é pra aquela coisa. Sim. Sim, nós Os também. brasileiros usam pila para quê? Estou confuso agora. Lá no Rio Grande do Não usam para essa coisa, É que- usam para quê? Ô, Milton, é que no Brasil, cada estado também tem umas coisas Sim. específicas. Mas agora, falam No pila, Rio Grande falam do pila Sul, como... pilas é como se fosse a moeda, A dinheiro. moeda, tipo, Só Só. para isso. É. Como moeda de troca. Não, cá com moeda costumam dar é a parte de trás, não é a parte da frente. Quando é para dar em troca, não é? Enfim. não, peraí. Ai, Ah, Bom, mas- depois do perrengue tenho vontade de... Vai lá. Depois de falar em pila, você tem vontade não de... tenho vontade de nada. Pila não, né? Eu não quero, obrigado. Servido. Eu tenho vontade de conhecer o meu filho, não é? Está quase a conhecer o meu filho. Ah, ok. Quantos meses que ela tá? Falta um mês e meio para nascer. Tá quase. Uau. Máximo, muito máximo. Uma viagem. Já fiz tantas, não é? Mas eu gostava de oferecer à minha equipa a viagens às Maldivas. Há elementos que querem ir. Eu não gostava de ir às Maldivas, mas como eles querem ir, eu acho que gostava de oferecer à minha equipa toda a viagem às Quantas Maldivas. pessoas são na tua equipa? A mais próxima que é que eu quero oferecer a viagem, 4. Ok. Eu posso me candidatar pra tua equipa? Não. As Maldivas. Vamos lá. Uma mania. Uma mania. Tantas. Olhar telemóvel, acompanhar bitcoins. Não, isso não. Não sou muito bom com. Não é uma mania, não é? Eu ia dizer, não sou muito bom com a autoridade, não sou. Mas não é bem uma mania.
Então a mania seria não delegar as coisas, ou seja, a mania... Eu tenho muito tenho essa mania de não delegar. Agora é cada vez menos, não é? Sim. Mas acho que ainda tenho, acho que não é uma coisa que seja natural. Eu faço muito, acho que faço muito mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça na minha posição, mas não é uma coisa que seja natural, de maneira nenhuma. Tu tens que te forçar Eu para tenho delegar. que forçar, porque, Entendi. atenção, pensa, prefere estar na piscina. Entendi. Piscina? É, piscina. Como é que tu falas? Piscina. Estranho, né? Estranho. Normalmente quem é bom tem uma certa dificuldade de delegar. Eu vejo isso. Bom, minha visão. Enfim. Vai. Ousadia é... Ousadia. O que tu definirias como natural, sendo... natural. Não, o que é ser ousado pra ti? É uma pessoa que faz o quê? Sai fora da zona de conforto, seja o qual for. Ok. Isso. Sou ousado. Ok. E por último, uma frase. Uma frase? É. Tenho aqui uma. Estava à espera de uma oportunidade para usar esta frase. De um amigo meu, brasileiro até. Vamos usar esta frase. Ok. A vida é uma sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Aê! Muito bom! Até pega aqui no meu celular, no telemóvel. Muito bem. Muito bom, Milton. Muito bom. Ó, adorei. Obrigada por Obrigado. ter aceito o convite. Foi muito bom, né? A gente foi de investimento, a pila, a gosto. Foi tudo. A bicos. Exatamente, do jeito que a gente gosta, né? Foi bom. Milton, muito obrigada. Eu sinto que não só tu ensinaste, como também aprendeste o que é perrengue. Aprendi bastante. Não é que eu tenha aprendido bem, não é? Eu não sei bem o que é um perrengue. Tá quase lá. E para finalizar o nosso papo, receba aqui com muito carinho só um pequeno... Pode ficar aí. Pega Isso. daí. É só uma pequena lembrancinha que É o estamos mimo, né? Agora, se eu abrisse isto, se partisse, era um perrengue. Era muito grande. Exatamente. Exatamente. Esse é um vinho francês do Clube de Chateau, no Saldanha, uma Olha, garrafeira não sei. clube de vinhos. Conhece lá? Esse O bar? não fomos apresentados, mas Boa! Então, fica a oportunidade para conhecer, mandar esse miminho. E é um clube incrível aqui em Lisboa, um lugar Obrigada, super Clube de gostoso. Chateau. Obrigada, Clube de Chateau. Realmente, para conhecer, tem comidas deliciosas, é um ambiente muito aconchegante. Eu sou doida para levar até é onde? Saldanha. É no Saldanha? A pertinho Torta ali do Borda, átrio. sabe? Átrio Saldanha. Vale a pena conhecer. Um E- ambiente muito charmoso, muito aconchegante, acolhedor, E é lindo. custo-benefício, muito custo-benefício. É lindo. Você passa assim e fala, nossa, deve ser caro. E não é. É um custo-benefício excelente. Vale a pena conhecer. Impressionante. Obrigado. Nada. Ó, Muito obrigada, obrigada Milton. novamente. Obrigado. Foi Foi incrível. muito bom. Incrível. Incrível. Milton, Amanhã à mesma hora. Amanhã à mesma hora. Digno de uma sexta-feira à noite. Não, exatamente. Sexto. Sextou. Esse episódio está sendo gravado uma sexta-feira à Uma noite. sexta-feira à noite. Então, por isso, esses altos e baixos aqui, muita Exatamente. risadaria. Ó, gente, pega esse vídeo e encaminha aí para as pessoas que estão em Portugal, tem curiosidade sobre esse tema de negócios, finanças. Quem estiver lá no Brasil também tiver curiosidade sobre Portugal, como funciona aqui. Siga o Milton nas redes sociais. Homem pode Finanças. Homem Finanças. Homem Finanças, o perfil dele não é o nome dele, é Homem Finanças, ok? É, um homem das finanças. E a gente Exato. se vê no próximo episódio. Mandem esse Obrigado. vídeo para as pessoas, compartilhem, estamos aqui e ative o sininho para receber as notificações. E se inscreva Eu sempre no tive canal. o sonho de dizer isso. Ah. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Até o próximo Valeu, episódio. beijo. Até a próxima.